Soberano e poderoso eterno Deus, estamos na segunda parte, cantamos o hino, agora vamos entrar na Tua Palavra, que o Senhor nos ajude, nos dê entendimento e sabedoria, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, pelos nossos erros, que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria da Tua Palavra, Senhor. É o que nós te pedimos nesse exato momento, nesta manhã. Entendimento e sabedoria da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. Antes de entrar num texto, vamos entrar em outro texto bíblico. Amém? Vamos entrar em outro texto bíblico. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler em João, o Evangelho segundo João. Antes de entrar lá no outro texto, vamos entrar nesse texto que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele é a palavra, e estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas através dele. E se ele, nada do que existe teria sido feito. É por isso que as pessoas rejeitam ele. É por isso que as pessoas não querem saber do Criador e do Teu Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas não querem viver na verdade. As pessoas querem viver na mentira, na enganação. As pessoas não querem viver uma vida na verdade, mas querem viver nas enganações da mentira que Satanás está oferecendo na terra. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a venceram. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e ele veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, e a fim de todo virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunho da luz. Ó, e quem é essa luz, irmão Hilton? Jesus de Nazaré. Ele é a luz do mundo. Só ele pode salvar o ser humano do pior que vai vir sobre a face da terra. As pessoas não estão abrindo os olhos, as pessoas não querem abrir os olhos, as pessoas não querem saber da verdade, as pessoas não querem ouvir a verdade. Mas é obrigação de nós, como servos de Deus, de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê já está condenado. Jesus quer tirar a raça humana da condenação, da morte eterna. E ele quer dar vida eterna. Por isso que ele morreu e ele ressuscitou. Morreu na sexta, passou sábado, veio domingo e ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está do lado direito da destra do Pai. Então eu fico perguntando, analisando, pensando. As pessoas não procuram se render a Deus, buscar o Criador, entregar a vida a Jesus Cristo. As pessoas não querem. Mas está aí em pleno domingo nos seus bares, bebendo, farriando, curtindo, traindo, matando, se prostituindo, fumando, se drogando, bebendo, enganando, mentindo. Tudo do jeito que o diabo quer. Mas sabe por quê? É porque as pessoas estão cegas espiritualmente. As pessoas não abrem os olhos, estão cegas. Quando fala que ele é o princípio, que ele é o verbo e o verbo estava com Deus, no original quer dizer Jesus estava face a face
com teu Pai. No original, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui está dizendo que o nosso Senhor Jesus estava face a face com teu Pai. E diz assim a palavra: a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E João não era a luz, mas foi enviado para testemunho da luz. A palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não reconheceu. E ele veio para que era o seu, mas os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filho de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Muitos dizem assim: eu sou filho de Deus. Muitos dizem assim: eu sou filho de Deus, mas está bebendo, matando, se drogando, se prostituindo, traficando, enganando, adulterando, falando palavrões, falando coisas que desagradam a Deus. Assim está o ser humano nesta terra. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo mortas, as pessoas estão sendo assassinadas, porque Deus, ele não tem prazer na morte do ser humano. Deus, ele quer que os seres humanos sejam salvos, mas para o ser humano ser salvo, o ser humano tem que dar lugar a Deus. Deus, ele não pode intervir, ele não pode mudar a tua vida se você não quer. A gente está vendo que as pessoas estão morrendo, padecendo, se destruindo, indo para os seus caminhos errados, estão nas drogas, porque ninguém é criança. Eu fico parado pensando que seja o maior problema que você esteja passando, a maior dificuldade que você esteja passando. Seja a tristeza, a angústia, e que você pensa também em querer se matar. Não faça isso. Esse não é o caminho. O caminho que muitos estão rejeitando, o caminho é Jesus. Jesus, ele abomina o suicídio. Deu para entender? Jesus, ele abomina o suicídio. Então você que vai assistir esse vídeo, que está aí angustiado, angustiada, que está pensando em tirar sua própria vida, não faça isso. Porque Deus, ele se entristece quando o ser humano tira a sua própria vida. Deu para entender? Então não faça isso não. O que eu posso fazer, irmão Hilton? Converse com ele, dobra o joelho, conversa com Jesus. E diz assim a palavra: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e a verdade. Isso foi tudo que isso foi tudo que João presenciou, viu. Porque tinha um João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, que era primo de Jesus, estava preparando o caminho para o Senhor, porque ele próprio disse que ele não era digno nem de desatar as correias da sandália do pé dele. E João Batista ainda dizia que vai vir um que é maior do que ele. Olha aí. E o que eu fico parado pensando em triste com tudo isso é que as pessoas estão rejeitando o Criador. Está rejeitando aquele que deu a vida pela raça humana. A raça humana está aí cada dia mais caminhando para os seus caminhos de derrota, de destruição. Em pleno domingo, o povo estão tudo aí nas suas festas, nas suas farras, nas suas curtições, nas suas mentiras, nas suas prostituição, mas não larga
não larga essa maldição. Está na hora de você largar essa maldição. Está na hora de você largar esse cigarro. Está na hora de você largar a cocaína, largar o crack. Está na hora de você largar a bebida. Está na hora de você largar essa prostituição. Está na hora de você largar esse vício demoníaco que é homem com homem, mulher com mulher. Está na hora de você largar essas coisas, porque quando Jesus vier pela segunda vez, ele não será mais o seu advogado. Ele não poderá mais interceder pela vida de vocês. Não entendeu, não? Na segunda vinda de Jesus, ele não vai poder mais ser o seu advogado. Ele não vai poder interceder pela tua vida. E o que eu fico parado pensando é que essas pessoas, ateu, essas pessoas que vivem buscando outros deuses, essas pessoas que vivem adorando outros deuses, se não se arrepender, não alcançará a salvação. A vinda de Jesus na terra, na segunda vinda dele, vai ser terrível e tenebroso para aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida. Eita glória! Não entendeu, não? Terrível vai ser para aqueles que vão ficar na terra, porque vai passar pela segunda grande tribulação, que vai ser pior do que no tempo de Noé. Aquela primeira tribulação foi terrível, que Deus devastou todo o canto da terra em água, choveu 40 dias e 40 noites, e aquele povo zombou de Deus, aquele povo blasfemou contra o Criador, aquele povo zombou do Criador, aquele povo não quis saber. Mas quando a porta da graça fechou, quando a porta da graça do Criador fechou, não teve mais oportunidade. Para você ver que na arca a porta foi fechada, mas quando o povo começou a gritar, pedindo para Moisés abrir, Moisés ia abrir, mas só que Deus mandou o anjo fechar a porta do lado de fora. Ó, quantas pessoas no mundo de hoje vai morrer sem salvação, porque não quis se render o Criador que fez o céu e a terra. Em João, que nós acabamos de ler em João, que o Verbo se fez carne e a carne estava sobre nós. E o Verbo estava sobre nós. Que coisa maravilhosa! Ele estava ele estava conosco. E ele fez milagres, muitos milagres que não dá para contar. Ele fez muitos milagres, ele salvou muita gente, ele ressuscitou quem estava morto, ele fez milagre e curou pessoas com doenças. As pessoas estavam em aflição, as pessoas estavam chorando, mas chegou o Filho de Deus na terra. Ele fez tanto milagre na terra, ele ajudou tantos seres humanos na terra. E ele expulsou uma legião de demônios que estava em um homem em um cemitério. O gadareno. Ali, o Espírito de Deus estava sobre o Filho de Deus. E ali, que coisa imensa, maravilhosa. É o que Jesus fez por nós. Ouvinte desta manhã, você que está ouvindo a palavra de Deus nesta manhã, não pense em querer tirar a tua própria vida. Não pense em querer se estar usando as drogas, se prostituindo, enganando. Não. Porque tudo é um caminho de perdição. Mas busca a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Buscai a Ele enquanto há tempo. Porque nós estamos vendo cada dia mais os seres humanos se distanciando de Deus. É espírito de contenda, de confusão, de brigas, de xingamentos, é de discórdia,
É tanta coisa que o ser humano está fazendo na Terra. E o que pior, é mais triste de tudo isso, é que as pessoas estão matando um ao outro. Estão tirando a vida de um ao outro. Cada dia mais, o ser humano está se distanciando de Deus. E o que é mais triste é quando ele descer a esta terra, a raça humana vai ficar para o dia do julgamento sem salvação. Assim está o ser humano nesta terra. Levítico capítulo 15 fala sobre castigos para diversos pecados. Levítico capítulo 20 fala o castigo para diversos pecados. Tem muitos pecados que o ser humano está fazendo na terra. Tem todo tipo de pecado que os seres humanos estão fazendo na terra. Tem todo tipo de pecado. E diz assim a palavra: eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família, e eu expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem exemplos dele. Adorarem a Deus, a Moloque, aquele que recorrer ao necromante, aos adivinhos para se prostituir com eles, e voltar-me-ei contra esse homem, e eliminarei do meio do povo, eliminarei do meu povo, e vos, no entanto, vos santificareis, seres santos, pois eu sou Yahvé, o Senhor, o vosso Deus, e obedecereis os meus decretos e os praticareis, pois eu sou o Eterno, o vosso santificador. Portanto, quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe deverá morrer, visto que ele amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, e o seu sangue cairá sobre o mesmo. Filho que não respeita pai, pai não respeita filho, mãe não respeita filho, filho não respeita mãe. A gente está vendo cada dia mais filhos que não obedeceram os pais, estão aí nas drogas, estão aí mortos, tanto espiritual e morto mesmo. Muitos jovens neste país desceram à sepultura por não ter obedecido pai e mãe. Você está vendo como é que está? Os valores estão sendo invertidos. Para você ver ali na Colômbia, uma mãe tem relações sexuais com seu próprio filho e está grávida do seu próprio filho. Você está vendo como é que está o ser humano nesta terra? Está pior do que Sodoma e Gomorra. Porque no tempo de Sodoma e Gomorra, as 5 cidades que Deus destruiu, Sodoma e Gomorra estava terrível por não obedecer à palavra do Criador. E hoje não é diferente. Hoje as pessoas não obedecem pai e mãe, não respeitam mais velhos, faz os seus vídeos zombando dos mais velhos, das pessoas mais velhas, todo tipo de coisas que desagrada ao Senhor. Crianças na internet com roupas curtas, crianças com celular na mão, aprendendo o que não presta, crianças envolvidas com coisas que desagradam a Deus na internet, porque pai e mãe não estão vigiando o que o seu filho ou a sua filha está fazendo dentro de uma internet. Vigiai e ficai atento o que é que seu filho ou a sua filha está fazendo dentro de uma internet, 1 a 2 horas da manhã na internet. Buscai a Deus e entregai tua vida ao Senhor, e se arrependeis enquanto há tempo.
É por isso que muitas famílias estão sendo destruídas. Ali em São Paulo, um filho mata o pai, mata a mãe e mata seu irmão de 3 anos por causa de uma namorada de 15 ou 14 anos. E ele tem 14 anos, está preso. Mas não vai durar muito tempo. Esse jovem, daqui uns 2 a 3 anos, já está solto. É por isso que a lei do país tem que ser mudada sobre os menores adolescentes. Tem que ter leis mais rígidas e duras com os adolescentes que praticam crimes absurdos, crimes terríveis. E o texto que nós estamos lendo, tudo isso está acontecendo no mundo atual de hoje. Olha que isso aconteceu há milhares de anos atrás. O profeta Ezequiel, no livro de Levítico, capítulo 20, diz assim: e o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai, ambos deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. E o homem que deitar com a sua nora será morto juntamente com ela. Estão contaminados, e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deitar com outro homem, olhe bem, era o ponto que eu queria no versículo 13. O homem que se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos cometerão uma abominação e deverão morrer, e em seu sangue cairá sobre eles. Homem com homem, mulher com mulher. E se um homem tomar uma mulher e a mãe dela por esposa, comete perversidade, tanto ele quanto ela serão queimados vivos, a fim de que não se perpetue o incesto no meio de vós. O homem que se deitar com animal deverá morrer, e matarás também o animal. Hoje a gente está vendo homens se deitando com cachorro, se deitando com cobra, mulheres tendo relações com cachorro. Assim está o ser humano. Assim está o ser humano, se deitando com cachorro, um homem na Índia se deitando com cobra para ter relações sexuais, mulheres fazendo filmes pornôs, tendo relações com cachorro, com animais. Todos pagarão um preço muito alto, que é perder a salvação. O castigo para diversos pecados. Deus ele vai condenar, julgar todos aqueles que ficam fazendo coisas que desagradam ao Senhor Jesus de Nazaré. Deu para entender? E ele será também morta, assim como o animal deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que tomar por esposa a sua mãe, olhe bem, o homem que tomar por esposa a sua irmã, a filha de seu pai ou a filha de sua mãe, vir a nudez dela, ela vir dele, comete ignomia, serão exterminados à vistas de todo o povo. Esse homem deshonorou a sua irmã, sofrerá as consequências da sua iniquidade. O homem que se deitar com uma mulher durante as regras dela e descobrir a sua nudez, põe descoberto a fonte do seu sangue, ela mesma descobriu a fonte do seu sangue, serão ambos exterminados no meio do meu povo. Pessoas que gostam de namorar com prima, namorar com primo, pessoas que namoram com tia com sobrinho, tudo isso é abominação aos olhos de Deus. Tudo isso é coisa do diabo. Para você ver que os valores estão sendo mudados. As pessoas estão mudando os valores. As pessoas não mudam.
e vive na prática pecaminosa que desagrada ao Senhor. E diz assim a palavra, e descoberta a sua própria carne, levarão o peso da sua falta, e o homem que se deitar com a mulher de seu tio paterno, descobriu a nudez deste, levarão o peso da sua falta e morrerão sem filhos. O homem que se tomar por sua esposa a mulher de seu irmão, comete uma torpeza, pois descobriu a nudez de seu irmão. Morrerão sem filhos. Guardarei todos os meus estatutos e todas as minhas leis, e colocareis em prática, assim não vos vomitará a terra, a qual vos conduzo para nela habitardes. Ó, deu para entender o que é que o livro de Levítico capítulo 15 fala? Se o ser humano obedecesse a palavra de Deus, eu falo o ser humano de hoje, porque naquela época muitos não obedeceram o Criador e morreram. O mundo atual de hoje, a raça humana, essa última geração de hoje, se não mudar, se não entregar e não reconhecer que o Criador é o único que pode salvar ela e a sua família, não alcançará a vida eterna. O Criador, ele tem pressa. Ele quer salvar a sua vida, ele quer salvar a sua família, ele quer salvar seus filhos, ele quer salvar você do pior que vai vir sobre a face da terra. Deu para entender? Até aqui, o meu Deus mandou falar. Um forte abraço. Eu quero desejar uma ótima semana para todos e dizer para vocês que a porta da graça está aberta e Ele está dando oportunidade a muitos do arrependimento e entregar a vida a Ele para alcançar a vida eterna. Forte abraço, fica com Deus.